É esse mesmo, Atos 2:14, vamos ler até o 21. Quando a versão NVI estiver diferente da minha, pode ocupar aqui no telão. Então, Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Vamos repetir o versículo 17. Eu vou ler, os irmãos repitam após mim, tá? Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Desocupe tuas mãos. Se você crê que essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, dê uma linda salva de palmas, aplaudindo e glorificando ao Senhor. Pai Santo, Deus querido, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, cada coração, ministra-nos. Aleluia. Pode tomar teus assentos. Glória a Deus. Temos visitantes. Oi? Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. As duas irmãs ali. É a primeira vez não, né? Primeira vez? Sejam bem-vindas. Qual o nome das irmãs? Camila e Janete. Sejam bem-vindas. Casa do Pai. Bastante eu conheço. Bem-vindo. Aqui existe uma promessa que nos últimos dias de Joel, versículo 17, está dizendo que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Sobre quem? Sobre todos os povos. Depois ele continua dizendo assim: os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Isso é uma promessa que ele derramaria do seu espírito. Que espírito que é esse? De qual espírito que Paulo está falando e que Joel estava profetizando? Que ele derramaria sobre nós o espírito de quem? De quem? Espírito Santo. Ele derramaria sobre nós do seu espírito. E derramaria sobre quem? Sobre todas as pessoas. Ou seja, ele derramaria sobre todos nós. Ele ainda dá detalhes ali. Sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os velhos. Ou seja, sobre todos os povos. Sobre todos nós havia uma promessa. Que ele derramaria sobre nós do seu Espírito. O Espírito Santo. Quando que ele faria isso?
versículo também responde: nos últimos dias. E que dias serão esses? Que dia nós estamos vivendo? Os últimos dias. Então a promessa de Joel, que se cumpriu em Atos, alguns acreditam que a promessa se cumpriu e acabou. Mas nós queremos que a promessa se cumpriu e continua se cumprindo. E hoje ela ainda é mais real do que foi para aqueles tempos. Nós estamos sim vivendo os últimos dias. Os últimos tempos têm chegado. E o Senhor tem derramado sobre todos nós do seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E é deles que nós vamos falar nessa noite. E quem é da casa sabe que eu gosto muito desse tema. Eu gosto muito de falar sobre o Espírito Santo. Não que eu tenha facilidade de falar sobre ele, porque às vezes é difícil você falar de uma pessoa quando a pessoa está presente, né? Você pode falar de uma pessoa quando ela não está, você pode falar o que você quiser dela. Mas quando a pessoa está presente, e eu não sei você, mas eu sei que ele está aqui. Então meu coração ainda se queima muito mais de falar sobre ele quando eu sei que ele está aqui, testificando tudo. Ah, como é que eu sei? Eu sei. A gente sabe, a gente conhece, a gente sente. E hoje eu quero encorajá-lo a ter essa mesma experiência, ter esse mesmo sentimento, a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, de conhecer o Espírito Santo, saber quem Ele é, saber como Ele é, ter não somente informações sobre Ele, mas experiência com Ele. Nós temos que buscar conhecer o Espírito Santo. E como que você pode conhecê-lo? Como é que você faz para conhecer alguém? Eu não conheço Márcio. Camila, né? Não conheço nada da Camila. Como é que eu posso conhecer? Conversando, relacionando. O Espírito Santo é a mesma coisa. Como é que eu posso conhecê-lo? Conversando, se relacionando com ele. Parece loucura, mas um dia para mim também foi. Há muito tempo atrás nós tínhamos aqui o estudo bíblico com a pastora Ana. Uma vez ela falava sobre o Espírito Santo e a maneira com que ela se relacionava com ele, a maneira que ela conversava com ele, eu fiquei olhando. Primeiro eu pensei, essa mulher é doida. Ela é doida. Mas ela conversa com o Espírito Santo. E a partir daquele dia eu coloquei no meu coração, eu quero ter esse relacionamento com ele. Eu quero falar com ele, eu quero conhecê-lo, eu quero entendê-lo. Já contei aqui, eu lembro que eu estava caminhando ali pelo lado do Centro Cultural e pensando nisso, eu queria conhecê-lo, E comecei a conversar e chamar a presença dele, e de repente é como que eu sentisse verdadeiramente ele do meu lado. E como um louco, eu fiz assim, como eu abraçasse e saí andando com ele. Para mim, eu tenho que, a partir daquele dia até hoje, nunca mais nós nos separamos. Não nos separamos. Eu não estou falando que eu sou perfeito, não estou falando que eu sou santo, não. O Espírito Santo, nós temos que não vê-lo simplesmente como uma terceira pessoa, sabe? Quando você fala de alguém. Ele, como estava ministrando aqui, eu falei que ele não seja só uma sensação, uma emoção, um calor, mas que nós possamos verdadeiramente conhecê-lo. Muitas vezes nós cremos e sabemos que ele faz parte da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas ele é muito mais do que a terceira pessoa da Trindade. É Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. São as características de Deus, a santidade de Deus, a presença de Deus representada numa pessoa, o Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscá-lo e entendê-lo e nos relacionar com ele. Um dos nomes de Deus é o que? Emanuel. O que significa Emanuel? Todos sabem? Deus conosco. É isso. Deus conosco. Um Deus presente. Um Deus acessível. Um Deus que está perto. Salmo 145, versículo 18. Vai nos dizer isso. Diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam com sinceridade. Ali está. O Senhor está perto de todos os que invocam. De todos os que invocam em verdade. Na minha versão está: todos que o invocam com sinceridade. Ele está perto. Vamos dizer aqui que é um Deus, o Criador, que procura se relacionar com a criação. Um Deus que a todo instante está por perto. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer muito mais do que isso. Diz assim: vocês não entendem que são o templo de Deus? E o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Não é que ele só está perto. Nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito de Deus habitando em nós. O próprio Deus habitando dentro de cada um de nós. 17, por favor. Não, só 16. Então não é simplesmente uma presença que está perto, mas a presença que quer morar dentro de nós, através do seu Santo Espírito. Nós abrimos aqui o culto e começamos a cantar algumas canções. E a gente está cantando: vem, toma teu lugar, vem, toma teu lugar. Muitas vezes nós achamos que fazemos simplesmente isso para... Alguns dizem assim: vamos entrar na presença. Já ouviram muito isso, né? Vamos entrar na presença de Deus. Você só entra de um lugar que você saiu. Então você não tem que se preocupar em entrar na presença. Tem que se preocupar é que Ele habite em você. Não é entrar, é permanecer na presença. Você não canta, você não adora para que a presença venha. Você canta e adora para que a presença permaneça. Que o Espírito Santo ache em nós um lugar que Ele queira habitar, um ambiente de glória em cada coração. Não é chamar, não é adorar. A gente canta aqui. O que fazer? O que dizer quando Ele vem? Eu canto, eu gosto. Mas na verdade a minha preocupação não é o que fazer quando Ele vem. Se Ele vier, eu não preciso me preocupar com mais nada. Eu tenho que me preocupar que Ele venha. Que Ele venha e que Ele fique. Quando Ele vier, meu querido, se entrega. Quando Ele vier, se entrega. Se entrega. Deixa queimar, deixa fluir. Ele está aqui nessa noite. Aproveita hoje. Hoje é um bom dia para isso. Hoje é um dia bem acessível para você ter. Espírito Santo, eu te peço, venha a cada um de nós nessa noite. Revela sobre cada um de nós nessa noite, Pai. Revela-te a cada coração nessa noite, Senhor. Revela-te a cada um de nós nessa noite, Pai. Então o Espírito Santo, Ele busca isso em nós. Um ambiente de glória, um lugar que Ele possa habitar. Mas para isso nós temos que buscar em verdade
com sinceridade, buscar conhecendo, nos relacionando com Ele, tendo experiências com Ele. Como eu falei, foi assim que eu fiz. Busquei ter experiência. Ainda ontem conversava com o Carlos Henrique. Ele, no momento de ira, a Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Ele se irou numa situação e ele disse coisas que depois, na hora, ele não percebeu. Ele falou: nossa, falei cada coisa para ele. Mas imediatamente, depois de um tempo, ele falou que ouvia como se fosse uma voz dizendo para ele: o que você fez? Volta lá, não está certo isso, corrige isso. Eu falei para ele: Carlos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, não quer dizer que você se torna um santo e agora você não deixa de pecar. Não, você vai pecar. A nossa natureza é pecaminosa, mas Ele vai sempre estar ao nosso lado, nos corrigindo. Nós temos que ter essa sensibilidade de ouvi-lo. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence do pecado. Ouvir e não pensar: não, isso é coisa da minha cabeça. Não. Ah, mas eu estava com a razão. Não. Se Ele falou, vai lá, vai lá. Se Ele falou, perdoa, perdoa. Se Ele falou, conserta, conserta. Nós temos que deixar ser direcionados por Ele. Pode parecer loucura. Muitas vezes as coisas que Ele nos pede nos fogem ao nosso entendimento. Paulo, em Romanos capítulo 1:16, vai dizer assim: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Não tenha vergonha. Eu andava por aí, um dia eu lembro que estava no metrô, eu estava ali ouvindo louvor, e eu comecei a me alegrar no espírito, comecei a me alegrar, comecei a chorar, e deu aquela vontade de glorificar, e eu estava me segurando. E geralmente a gente fala para ele, né? Vem, Espírito Santo, vem, vem. Aquele dia ele veio, eu falava assim: não, agora não, agora não. Estamos em público. Eu comecei a chorar no metrô e todo mundo me olhando. Eu falava: para, que estamos em público. Eu falei: meu Deus. Eu desci no Jabaquara, acho que era Praça da Árvore, não estava aguentando mais. Na saúde eu falei: saí correndo no metrô, eu fui lá para fora, porque todo mundo ficava me olhando. É loucura. É loucura. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: quem não tem o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucura, capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Verso 15: contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Então, Paulo está dizendo aqui, no versículo 14, ele diz assim: que quem não tem o Espírito Santo, o homem que não é espiritual, essas coisas para ele parecem loucura. Não é capaz de entender, não é capaz de discernir. Como é que pode? Se alguém muitas vezes nos olha cantando, chorando, falando uma língua que ninguém entende, vai pensar: são loucos. Assim como foi lá, nós lemos no texto principal, eles disseram: esses caras estão bêbados. A nossa dificuldade, muitas vezes, como cristão, é entender isso. E muitas vezes perdemos a oportunidade de entrar nesse ambiente de glória, de desfrutar desse ambiente, de entrar na presença, de ser cheio do Espírito e dirigido por Ele. Por quê? Nós queremos entender com a nossa mente natural. E Paulo está falando ali que o homem natural não entende, não aceita as coisas do Espírito. Ou seja, nós queremos entender as coisas do Espírito,
mas usando a nossa mente natural. E não usando também o nosso espírito. E principalmente quando, como eu falei agora no dom de falar em línguas. Nós ministramos muito tempo aqui. Tinha uma confusão e eu confesso que por muito tempo eu pensava assim também. Só falava em línguas quem tinha o Espírito Santo. Já aprendemos e a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala quando você aceita o Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já passa a habitar no seu coração. O Espírito Santo já habita em nós. O Espírito Santo já mora em nós. O Espírito Santo já nos conduz, já nos ensina, já nos dirige, já nos corrige, já nos convence do pecado. E o falar em línguas? Muitas vezes nós buscamos por esse dom. Alguns chamam de línguas estranhas, né? E por que são chamados de línguas estranhas? Porque são estranhas. A gente não entende. A gente quer falar, mas a gente não entende. Aí a gente quer fazer o quê? A gente quer entender com a mente humana o que é algo espiritual. Isso porque muitas vezes entra nesse conflito. 1 Coríntios 14, versículo 2. Paulo fala assim: pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende pelo Espírito, pois fala em mistérios. Paulo está falando, quando você fala em línguas, ninguém entende. Então, quando você fala em línguas, ninguém entende, inclusive você. Quando eu falo em línguas, eu não entendo. Mas eu não procuro entender, porque a nossa capacidade mental não vai entender. Então muitas vezes já vieram falar comigo: pastor, eu não falo, não consigo falar, eu sinto vontade, parece que vai. Eu falei: por que não fala? Porque a gente tem medo, porque a gente quer entender aquilo que já está no nosso espírito, para sair para fora. Mas nós ficamos travados porque a gente acha que na sua mentalidade você quer entender aquilo que você vai estar falando. Paulo fala, quando falamos em línguas, ninguém entende, porque não falamos através do homem, não falamos através da nossa carne, nossa mentalidade, mas sim através do Espírito de Deus. Entende isso? Quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende, ou seja, não queira entender. Se sentir no seu coração, algum dia, ou nessa noite, simplesmente fale. 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 Foi assim comigo. Muitas vezes nós queremos entender, acreditar que... Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Para ter o dom de línguas eu fiz isso. Tem que vigiar, tem que ir no monte, tem que ir. E começa como que colocar um preço. E às vezes quem não recebe, não tem o dom, vai achar que não merece. Mas, meu querido, é graça. O Espírito Santo não vem porque nós merecemos. O Espírito Santo vem porque nós precisamos dele. Ele não vem porque eu sou santo. Ele vem para me santificar. Amém? Ele não está sobre mim porque eu sou melhor que ninguém, não. Vocês não me conheceram quando eu não tinha Espírito Santo. Ele não vem porque a gente é bom. Ele vem porque a gente é ruim. A gente precisa dele. Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. A dificuldade que nós temos muitas vezes, já ouvi também isso. E eu já me senti muito assim. Quando você sentia vontade, de repente do seu lado alguém falava uma língua. E às vezes você queria falar algo que parece que alguém já falou também. Aí você pensa assim: não, isso é coisa da minha cabeça. É porque eu já ouvi alguém falar, então eu estou querendo falar igual. Quem fala em língua não fala
em homens, ou a língua dos homens. Alguns falam que é a língua dos céus, a língua dos anjos. Ou seja, é uma língua. Como que nós aprendemos a falar? Ouvindo e falando. Se eu ouço português, eu vou aprender português. Uma criança americana que só ouve a língua inglesa, né? Ela vai aprender o inglês. E a gente já vi crianças pequenininhas falando inglês. Você fala assim, nossa, pequenininha assim já fala inglês. É a língua natural dela. É a língua que ela ouve. Então não estranhe se às vezes vier a tua boca a vontade de balbuciar alguma palavra e você pensa assim, poxa vida, isso aqui eu estou apenas repetindo. Tem uma frase que é de uma música que fala assim, não existe palavra que nunca foi dita. Acho que é isso. Não existe uma palavra na língua portuguesa que nunca foi dita. A mesma coisa na língua dos anjos. Às vezes havia no seu coração o desejo de falar, mas você acha que está copiando alguém. Ou você quer simplesmente entender aquilo que você está falando. E a Bíblia, repito, nós não entendemos. Nós temos que apenas ser guiados pelo Espírito Santo e nos permitir entrar nesse ambiente. Ele não vem porque nós somos perfeitos. Ele vem porque nós precisamos dele. Você se torna santo por ter o Espírito Santo. É Ele que santifica-nos. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que nos corrige, nos mostra o caminho. É Ele que vai mostrar a maneira certa de agir, de falar, de pensar. Ele nos torna parecidos com o Pai. É Ele que muda a nossa mente e nos dá uma mentalidade de Cristo. O Espírito Santo nos mostra o caminho. Ele nos revela a verdade. Ele nos traz a vida. O Espírito Santo nos mostra o caminho, nos revela a verdade e nos dá a vida. Caminho, verdade e vida. O caminho não é um conceito. A verdade também não é uma maneira de viver, uma forma de viver. O caminho é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A vida é uma pessoa. João, capítulo 14, versículo 16. É para isso que o Espírito Santo veio. Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que esteja com vocês para sempre. Ele nos conduz. Jesus foi ao Pai e nos deixou o Espírito Santo para nos conduzir ao caminho, à verdade e à vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O Espírito Santo nos revela o Filho. O Espírito Santo nos revela o Pai. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo sonda todas as coisas. Ele sonda o meu coração, ele sonda o seu coração, mas ele também sonda o coração de Deus. O mais profundo do nosso coração, Ele conhece. O mais profundo do coração de Deus, Ele também conhece. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Paulo está dizendo que o Espírito Santo, como eu disse, conhece todas as coisas. Ele sonda e conhece nossos corações, conhece nossos sonhos, conhece nossos planos, conhece as nossas vontades.
mas ele também sonha e conhece o coração de Deus. Ele conhece o profundo do coração de Deus. Ele sabe qual que é o sonho, a vontade e o plano de Deus para nós. Por isso que a Bíblia fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe, ele ouve, ele conhece as suas vontades. Ele conhece os seus desejos, os seus planos. Mas ele sonda e conhece os planos de Deus para você, o sonho de Deus para você, o propósito de Deus para você. Por isso que a Bíblia fala que nós oramos pelo Espírito, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você ora pelo Espírito, nem você entende o que está orando. Tiago 4:3 diz isso. Que muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos. E por que não recebemos o que pedimos? Porque não sabemos pedir. Tiago 4:3. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar com seus prazeres. O que Tiago está falando aqui? Nós pedimos aquilo que nós julgamos ser necessário. Nós pedimos conforme as nossas vontades, os nossos desejos. Mas o Espírito Santo, este sim, sabe exatamente não o que queremos, mas o que precisamos. Deus muitas vezes não dá o que queremos, mas dá o que precisamos. No tempo dele, na hora dele, no jeito dele. Então por isso que o Espírito Santo muitas vezes nos ajuda nessa oração. Quando você está orando em espírito, em gemidos inexprimíveis. Ou seja, você está orando, mas você confia tanto no Espírito, que você vai deixar que Ele ore por você. Porque Ele sabe, Ele conhece teu coração, Ele sonda a sua necessidade, mas Ele sabe exatamente o que Deus quer, o que Deus sonha, o que Deus tem planejado para cada um de nós. Mas como é que eu oro no Espírito? Ora no Espírito. Às vezes na terça-feira, vem aqui na terça-feira, é 1 hora. Vai chegar uma hora que você não sabe mais para quem você vai orar. A gente ora em espírito. Tem dia que eu estou em casa e eu começo a orar em espírito. Eu estou andando e eu oro em espírito. Porque eu não sei. Eu não sei todas as coisas. A nossa mente não entende, não sabe. Creio naquele que sabe, naquele que nos conduz. Então quando eu estou confuso, quando eu não sei a direção a que tomar, deixa o Espírito Santo orar por você, meu querido. Ele sonda o teu coração, mas Ele conhece o coração de Deus. Nós temos que aprender a conhecer o Espírito Santo, conversando, relacionando com Ele. Quanto mais você conhecê-lo, mais você vai confiar nele. E você vai deixar orar no Espírito e crer que Ele sabe o que você precisa. Ele sabe do seu problema. E Ele vai levar para Deus, mas Ele vai trazer exatamente a resposta daquilo que Deus quer. Isso vai gerar paz, sabe aonde? No teu espírito. Às vezes a tua mente não vai entender, mas o seu espírito gera paz. Gera paz. Quantas situações que nós passamos, eu, minha esposa, que a mente buga. Se eu for pensar na minha racionalidade, tudo que estamos vivendo, mas o meu espírito se alegra. No espírito eu estou em paz. No espírito eu creio. Ele sonda meu coração. Ele sabe que precisamos. Ele sabe que necessitamos. Mas o Espírito de Deus, Ele tem um plano. Ele tem um sonho. Ele tem um propósito. E é Ele que vai me conduzir. Eu tenho só que me permitir ser conduzido por Ele. Conhecer e confiar no Espírito Santo. E deixar ser conduzido por Ele. Como eu disse, o problema é que a gente quer entender tudo. A gente quer entender. E a nossa oração começa meio que querer manipular. Uma vez já contei aqui, mas como tem gente nova, eu posso repetir. Eu tomei uma decisão. Eu falei para Roberto, ó, vou
fazer isso. Já orou? Eu falei, já orei. Já orei e pronto. E eu tinha orado. Senhor, me abençoa porque eu vou fazer isso. Senhor, me ajuda porque amanhã eu vou isso, amanhã, Senhor, e eu vou. Aí numa terça-feira dessa que a gente fica aqui, o meu cantinho é aqui, cada um tem o seu quando a gente vem aqui. Aí eu comecei a orar de novo e o Espírito Santo falou: você vai mesmo fazer aquilo? Eu falei, eu vou. Eu já orei. Eu já não falei com você? Ele falou. Mas você não orou. Você não pediu a minha opinião. Você só me informou o que você está fazendo e disse, me abençoa. Muitas vezes nós agimos assim. A nossa relação com Deus é uma única, que é daqui para lá. Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, preciso, Senhor. Muitas vezes nós não queremos parar e ouvir a voz de quem? Do Espírito Santo. Porque muitas vezes o não de Deus, os planos dele, no nosso intelectual não vai fazer sentido, mas no nosso espírito vai estar em paz. No espírito você vai ficar em paz. Parece loucura, e é o que está acontecendo lá no texto que nós lemos no princípio, em Atos 2, no 14. No 2:1 primeiro, a promessa que estava acontecendo nesse dia. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então esse era o ambiente. E eles estavam, no primeiro versículo, estavam todos reunidos em um só lugar. Estavam todos reunidos em um só lugar. Aqui já tem um princípio. Salmo 133 diz que na comunhão o Senhor ordena suas bênçãos. É na comunhão que a igreja recebe a manifestação da glória de Deus. Estavam todos no mesmo lugar. Ou seja, Deus não se manifesta numa igreja dividida. Por isso Satanás procura de todos os modos dividir, gerar confusão, gerar contenda, gerar fofoca e separar o corpo. Porque é na comunhão que a glória de Deus se manifesta. Estavam todos reunidos e de repente veio do céu um som, um vento, encheu toda a casa. E o próximo versículo fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressasse. Versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Ou seja, para o mundo aquilo era loucura. Para o mundo eles estavam bêbados. Para o mundo nós somos muitas vezes chamados de loucos. Por isso que Paulo fala, 1 Coríntios, nós lemos lá 2:14, quem não tem espírito parece loucura. 1 Coríntios 2:14. Vamos ler de novo. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois para eles são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque não discerne espiritualmente. O homem natural, ou nós mesmos, na nossa mentalidade humana, na nossa mente limitada, nós não vamos conseguir entender as coisas do Espírito.
Mas as coisas do Espírito muitas vezes não procuramos entender, procuramos vivê-la. Como eu disse no começo, não é se preocupar quando Ele vier. Quando Ele vier, se entregue. Quando você sentir que está na direção do Espírito, se entregue. Se o Espírito Santo mandou dizer, vá, vá. Se o Espírito Santo mandou você falar, fale. Se Ele mandou parar, pare. Obedeça, obedeça à voz do Espírito Santo. Nós temos que estar sensível à sua voz. Não buscar simplesmente entendê-lo, mas vivê-lo. Em João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus está subindo ao céu e está dizendo, eu vou ao Pai, mas eu deixarei o Consolador. Ele fala, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que estejam com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não o conhece. O mundo, ou a nossa mente humana, a nossa maneira natural de ver as coisas, não recebe, não vê, não entende. Mas nós que já temos o Espírito Santo, ali fala, vocês porém o conhecem, pois ele vive com vocês, e mais que isso, Ele estará em vocês. Como disse o Deus Emanuel, não é só apenas o Deus conosco. O Espírito Santo faz muito mais que isso. Não é o Deus conosco, é o Deus em nós. A presença de Deus em nós. Nós temos que nos permitir a entrar nesse ambiente de glória, e sermos guiados por Ele. Sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo. Se integrar ao Espírito Santo. Confiar nele. E viver na vontade dele. Amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar de pé? Você crê que Ele está aqui? Você quer conhecê-lo mais? Então vou te fazer um convite hoje. Vamos vir aqui para frente?